Saudações concurseiros para vocês! Bem-vindos a mais um evento aqui no Qualis, comigo, professor Gustavo Musi. E essa semana é uma semana aí dedicada ao TCM São Paulo, mais uma vez, né? Você que está estudando aí para esse grande concurso, a data da prova ainda não foi remarcada, mas virá em breve, você precisa se preparar, tá certo? Os alunos falam, professor, está demorando para sair a data da prova. Melhor para você, mais tempo você vai ter para estudar, acredite em mim. Quando chegar a data da prova, você vai querer ter tido um tempinho a mais para estudar. É esse tempinho que você está tendo aqui agora, tá certo? E eu separei aqui para você questões da VUNESP de contabilidade, que a VUNESP é a banca que está organizando, né, o concurso do TCM São Paulo. Selecionei aqui questões da VUNESP de contabilidade para você estar muito bem treinado para quando chegar a hora da sua prova, tá certo? Então eu vou trazer aqui a questão, tente resolver antes, depois acompanhe comigo a correção. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Musi, sou auditor fiscal da Receita Federal e sou professor aqui no Qualis Concurso. Aliás, aproveitando para dizer que nós teremos mais um simulado, hein? Mais um simulado do Qualis Concursos, agora no dia 21 de fevereiro, domingo, tá? Então esteja atento, ainda dá para você fazer ainda a sua inscrição, corre lá, ainda dá para adquirir o seu simulado. Tá muito bom, questões inéditas, com nível aí próximo daquele que você vai encontrar na data da prova. Esses simulados são importantes porque, além da pessoa se autoavaliar, né, saber como é que está em cada disciplina, eles também, cada questão vai contar com um vídeo, com o professor corrigindo e trazendo ali a resposta para você aperfeiçoar aí os seus estudos, tá certo? E o simulado também é importante para você poder se acostumar com o tempo de prova, especialmente quem não está muito acostumado a fazer prova de concurso, sabe como é a primeira prova, a segunda prova. Normalmente a gente não consegue controlar direito o tempo, a gente acaba deixando para passar as questões para o gabarito muito em cima da hora, aí acaba não dando tempo, ou passamos rapidamente e acabamos errando. Então o simulado é bom também para você medir aí o seu nível, para você preparar também o tempo, saber administrar o tempo na hora da prova, certo? Então é só entrar lá no qualisconcurso.com.br e adquirir o seu simulado. E nós temos também o curso disponível para o TCM São Paulo, temos lá várias opções para você. Vamos lá então, deixa eu pegar então aqui os meus slides aqui, os slides aqui das questões, e vamos lá, tá lá na sua tela, a primeira questão diz o seguinte. Antes disso, né, eu acabei colocando aqui, que eu sempre gosto de colocar, ó, o conteúdo do edital, de contabilidade geral e contabilidade pública. Eu peguei algumas questões de contabilidade geral, outras de contabilidade pública. Tá aí, tá? Um edital que não é tão grande, não é tão extenso. Então, na parte de contabilidade, né? Aquela parte inicial que sempre cai, né? Patrimônio, bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, equação patrimonial, variações patrimoniais, ativo, passivo, PL, resultado. Você não tem jeito. Livros contábeis também, falando sobre processo de escrituração, lançamentos e por aí vai. Normas contábeis aí, CPCs. Aqui é um item bem genérico do edital, né? Como em tese pode cair qualquer coisa, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, estudar principalmente ali, ler o CPC 00, estrutura conceitual, tá certo? Que ele é importante, que ele vai trazer ali uns conceitos que as bancas gostam de cobrar. E nas nossas aulas, aqui nos nossos exercícios, nós sempre pontuamos aqueles pontos importantes do CPC que você deve saber. O que mais? Demonstrações contábeis, né? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de fluxos de caixa. Dessas três aí, um aluno me perguntou, professor, eu preciso saber fazer uma DFC pelo método direto e indireto, porque consta lá no edital do TCM. Não, DFC você não tem que estudar com muita profundidade, tem que saber o que ela representa, que tem as duas formas de fato de elaborar a DFC, mas não vai cair na sua prova muito provavelmente para você elaborar, para você calcular, por exemplo, um fluxo operacional, um fluxo de investimento, um fluxo de financiamento. Por quê? Porque isso normalmente é mais matéria de contabilidade avançada, e no TCM cai contabilidade básica. Agora, balanço e DRE, você precisa ter sim uma boa base. E contabilidade pública, o edital é ainda mais restrito, tá? Vai falar conceito, campo de aplicação, regimes contábeis, princípios contábeis sob a ótica do setor público e, especialmente, NBC, TSP, estrutura conceitual, que você, se você leu, você sabe que ela é bastante semelhante ao CPC 00, só que ela traz as normas aí para a contabilidade pública, enquanto o CPC 00 fala para a contabilidade geral, ok? Agora sim, já dando essa bisoiada aí no edital, vamos corrigir agora as nossas questões. Vamos ver as questões? Primeira questão está lá na sua tela, diz o seguinte. Com relação à demonstração do fluxo de caixa, ela poderá ser elaborada pelo método direto e indireto. O método indireto é também conhecido como A. Reconciliação, B. Fluxo de operações,
C, caixa virtual? D, ajuste a valor presente? Ou alternativa E, equivalente de caixa? E aí, qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa, que aí ou sabe ou não sabe, né? Não tem muito o que pensar. É a alternativa A, reconciliação, tá? A DFC, é uma demonstração que ela vai trazer pra gente os movimentos de caixa e equivalentes de caixa do período. A conta caixa, a conta bancos e disponibilidades financeiras disponíveis em até 90 dias. E aí ela pode ser elaborada de duas formas, pelo método direto, que eu parto justamente dos pagamentos e recebimentos feitos pela empresa, e tem o método indireto, também chamado de reconciliação, que eu vou partir do resultado do exercício, lucro ou prejuízo, e vou reconstruindo de trás para frente. Vou aí, a partir dos dados que estão na DRE, tentando reconstruir as entradas e saídas de recursos, a variação das disponibilidades, tá? Mas a questão é mais simples que isso, né? Ela só perguntava qual o outro nome para o método indireto de elaboração da DFC, e ele também é chamado de método da reconciliação. Muito bem. Continuando, ou conciliação também já ouvi falar, não está errado, tá? Próxima questão, tá lá, diz o seguinte. Um edifício adquirido para obtenção de receitas de aluguéis deve ser classificado no ativo como A, estoque, B, imobilizado, C, intangível, D, propriedade para investimento ou alternativa E, realizável a longo prazo. E aí, qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Quem assistiu às nossas aulas aí sabe, né? Você acertou se você falou que a alternativa correta é a alternativa D de dado, de fato. Vamos lembrar um pouquinho a divisão do ativo, que isso aqui é importante, ó. Primeiramente, o ativo ele divide-se em ativo circulante e ativo não circulante. O que eu coloco no ativo circulante mesmo? Tudo aquilo que a empresa tem em dinheiro, que já é dinheiro, caixa, bancos, e também aqueles bens e direitos realizáveis até o fim do exercício social seguinte, não é isso? Então, no ativo circulante eu coloco que a empresa já tem em dinheiro, seja em caixa, seja em bancos, e tudo aquilo que ela espera transformar em dinheiro, que ela espera realizar, até o final do exercício social seguinte. Tá? Então, por exemplo, estoque de mercadorias entra no ativo circulante. Os valores que ela tem a receber de clientes até o final do exercício social seguinte entra no ativo circulante. Caixa, bancos e por aí vai. Tá? Também chamado de ativo de curto prazo. E aí nós temos o ativo não circulante, onde eu vou jogar todos os ativos que não se enquadrem no circulante. E ele se divide em 4 categorias. Tá lá, primeiro, ativo realizável a longo prazo, onde eu coloco os bens e direitos realizáveis após o exercício social seguinte. Ou seja, eu coloco ali tudo que a empresa tem de bens e direitos, que ela espera transformar em dinheiro após o final do exercício social seguinte. Por isso que ele é chamado de ativo realizável a longo prazo, porque a empresa vai demorar para receber isso aqui ainda, né? Só vai receber após o exercício social seguinte. Outro ramo do ativo não circulante é o ativo imobilizado. O ativo imobilizado ele vai trazer os bens corpóreos da entidade usados na sua atividade. Bens corpóreos você já sabe, são aqueles bens que têm existência física, que existem no mundo real. E se eles forem usados na atividade da entidade, ela não adquiriu para revender, não faz parte do estoque dela, tá? Ela comprou para usar na atividade dela no dia a dia. Ela vai colocar no ativo imobilizado. Exemplo, né? Imagina uma padaria que compra lá, por exemplo, refrigeradores, compra fornos, compra o computador para o caixa, compra lá o balcão para atender o cliente, as mesas para os clientes sentarem. Tudo isso faz parte do ativo imobilizado da padaria. Assim como um veículo que ela compre para fazer entregas ou buscar mercadorias, o terreno onde a padaria está instalada, tudo isso faz parte do ativo imobilizado, porque são bens corpóreos usados na atividade dela. Aí nós temos o irmão do ativo imobilizado, que é o ativo intangível. Ele vai registrar os ativos não monetários incorpóreos usados na atividade. Enquanto o ativo imobilizado ele traz os bens corpóreos da entidade usados na sua atividade, os bens do ativo intangível traz os bens incorpóreos, aqueles bens que não têm existência física, mas que a entidade usa na sua atividade no dia a dia. Exemplo, marcas, patentes, licenças para uso de softwares, licenças de
concessão de serviço público, tudo isso ela joga no ativo intangível, tá? Mas tem que ser ativo não monetário, porque se for ativo monetário, como aplicações financeiras, aí ou vai estar no circulante ou no realizável a longo prazo. E por fim, nós temos o último ramo do ativo não circulante, que é o ativo investimentos, onde você vai jogar os demais ativos que não se enquadrarem nas categorias acima. Porque pressupõe-se que se a empresa não comprou para revender aquele bem, se a empresa não comprou para usar na atividade dela, pressupõe-se que ela comprou esperando uma valorização futura. Por isso que é chamado de ativo investimentos. Tá? E aí é justamente o caso que a questão fala, não é? Ela fala, vamos voltar lá? Ela fala de um edifício adquirido para obtenção de receita de aluguéis. Não é ativo circulante, não é ativo realizável a longo prazo, não é ativo imobilizado, porque ela não está usando na atividade dela, não é intangível, porque é um bem corpóreo, então vai ser ativo em investimentos. Muito bem, é aí que ele deve ser classificado, ok? Próxima questão, vamos lá. Diz o seguinte: com relação aos livros de escrituração contábil, é correto afirmar que A. O livro de registro de inventário de mercadorias é obrigatório. B. O livro caixa é o documento que deve registrar somente as operações de compra e venda em dinheiro. C. As empresas de economia mista estão dispensadas de escriturar o livro de registro de entrada de mercadorias. D. No livro diário devem ser escriturados todos os fatos contábeis em ordem cronológica. Ou a alternativa é: no livro diário e razão devem ser registrados, o livro diário e razão devem ser registrados no registro público competente. Na verdade, o livro diário e razão devem ser registrados no registro público competente. Qual você acha que está certo aí? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou que a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá? De fato, né? Lembra, o livro diário ele vai registrar todos os fatos contábeis ocorridos na entidade, é um livro, portanto, principal, em ordem cronológica, conforme eles vão ocorrendo, ok? Então, tudo que a empresa faz que afete o patrimônio dela, ela deve registrar no livro diário, que é o único livro obrigatório para todas as empresas pela legislação atual no Brasil. Vamos lá, voltando então, vamos ver as demais porque estão erradas. A. O livro de registro de inventário de mercadorias é obrigatório? Não. Se você soubesse que o único livro obrigatório é o livro diário, você já saberia que está errado. B. O livro caixa é o documento onde se deve registrar somente as operações de compra e venda em dinheiro? Não. O livro caixa é o registro todas as movimentações financeiras da entidade. Seja por conta do caixa, né, seja a movimentação em dinheiro do caixa, seja de bancos. Além disso, não é só compra e venda em dinheiro. Né? Eu vou registrar toda a movimentação aí financeira que houver. C. As empresas de economia mista, outro na B também, fala em documento. Né? Um livro não é bem um documento, livro é diferente de documento. C. As empresas de economia mista estão dispensadas de escriturar o livro de registro de entrada de mercadorias? Essa aqui é mais específica, né, para você saber, mas de fato a alternativa ela está errada, tá? Porque as sociedades de economia mista também devem escriturar o livro de registro de entrada de mercadorias, que é obrigatório pela legislação do ICMS, não pela legislação contábil para aquelas empresas que pagam ICMS. E a alternativa é: o livro diário e razão devem ser registrados no registro público competente? Não. Só o livro diário deve ser registrado, né? Tem a obrigação de ser registrado, porque o livro diário é o único livro obrigatório, tá? Professor, mas se a empresa quiser, ela pode registrar o livro razão lá no registro público competente, na junta comercial? Pode, tá? Não tem problema, ela paga lá a taxa e registra. Mas ela não está obrigada a registrar o livro razão. O que ela tem que registrar é o livro diário, tem que fazer a autenticação dele lá na junta comercial, tá? Ah, professor, mas hoje o livro não é mais em papel, né? Hoje o livro é mais digital, na maioria das vezes. Sim, aí a autenticação também vai ser digital, ok? Próxima questão, vamos lá. Os elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor em dinheiro, no tempo e os riscos específicos do ativo, do passivo em suas datas originais. Assinale a alternativa que completa o texto corretamente. Aí você tem 5 opções aí para o A. Devem ser calculados de acordo com as metodologias de correção integral? B. Serão ajustados pelos modelos de moeda constante? C. Serão corrigidos por taxas de mercado para a tomada de recursos? D. Devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto? Ou a alternativa é:
fazem parte integrante dos laudos de avaliação econômicos financeiros? Qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? Vamos lá, olha só. Todo ativo e passivo de longo prazo, ele deve ser ajustado a valor presente, excluindo-se do valor do ativo e do passivo o valor dos juros embutidos, tá? As normas contábeis, elas pressupõem de forma absoluta, é uma presunção absoluta, de que todo ativo e passivo, ele tem, de longo prazo, ele tem juros embutidos. E de fato, né, na prática, normalmente sempre tem mesmo. Essa história que a empresa vende para você em 24 vezes sem juros, balela. É porque ela está incluindo o valor dos juros lá no valor original, em uma prestação. Mas tem juros ali, porque senão a empresa vai ter prejuízo, certo? Então, quando você tem um ativo realizável a longo prazo ou um passivo exigível a longo prazo, eles devem ser ajustados a valor presente. Tem que ser ajustados a valor presente. Em que eu vou excluir, eu vou deixar separado o valor do ativo e do passivo propriamente dito e o valor dos juros embutidos nele. Então, por exemplo, se a empresa ela faz uma compra, vamos imaginar a compra de um terreno que ela vai pagar em 5 anos. E ela está pagando por esse terreno, né, vai pagar, sei lá, 60 prestações de 10 mil reais. Então, ela vai pagar 600 mil reais nos 5 anos, certo? Só que se ela pagasse à vista, ela pagaria 500 mil. Então, na verdade, ela está pagando 500 mil pelo terreno e 100 mil reais de juros, certo? Então, tem que deixar isso separado na contabilidade da empresa. É isso que está falando, é isso que está dispondo aí a questão, tá? E se for um ativo e passivo de curto prazo, professor? Aí eu não preciso fazer esse ajuste a valor presente? Eu não preciso separar o valor dos juros, o valor do ativo ou do passivo? Se for de curto prazo, eu só preciso fazer o ajuste a valor presente do ativo ou passivo se os juros forem relevantes, tá? Se os juros não forem relevantes, aí não há necessidade de fazer. Então, realmente, a única alternativa correta aí, né, que tem a ver com o que foi, com o que está sendo dito no enunciado, é a alternativa D. Devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto. Professor, eu não entendi essas taxas de desconto. É que as normas contábeis querem dizer com base nas taxas de mercado. É isso que está falando, tá? A não ser, é claro, que o próprio contrato já diga qual é a taxa de juros. Aí não tem dúvida, usa a taxa de juros do contrato. Agora, se o contrato não disser, vão ser utilizadas as taxas de juros que o mercado usa para aquele tipo de operação. E você, claro, para a sua prova do TCM São Paulo, né, você não precisa se preocupar em, professor, como é que eu calculo essa taxa de mercado? Isso daí é problema do perito contábil, a sua prova não é para perito contábil, ok? Próxima questão, vamos lá. Diz o seguinte, ó. Os dados a seguir serão utilizados para responder à questão. No quadro são apresentadas algumas das contas referentes ao exercício social de 2018 de uma entidade e seus respectivos saldos. Aí você tem esse monte de informações aí, tá vendo? Várias contas, tanto contas patrimoniais como conta aí de resultados, de conta patrimonial e de resultado. E os seus respectivos saldos, tá? Aí fala o seguinte, desconsiderando o resultado do período, o saldo do patrimônio líquido, com base exclusivamente nas contas apresentadas, é em reais. Então pede para você calcular aí o valor do PL, do patrimônio líquido. Olha só. E aí eu tenho esse monte de contas que estão aí, não é isso? Como é que eu vou fazer? Ora, é só identificar quais são as contas do patrimônio líquido e somar o seu valor, tá certo? Subtraindo se forem retificadoras, né? Mas primeiro eu tenho que identificar, então, quais são as contas do PL, que está pedindo o valor do PL. Vamos ver cada um deles. Ó, ajuste a valor presente duplicatas a receber. É conta do PL? Não. É retificadores duplicatas a receber. Ajuste de avaliação patrimonial. Opa, esse é conta do PL. Eu já vou marcar, cadê? Ó, já vou marcar lá, ó, certo? É uma conta do PL. Aplicações financeiras de liquidez imediata. Não, é ativo circulante. Custo da mercadoria vendida. Não, isso aqui é conta de resultado. Despesa com água é despesa, é resultado. Despesa com aluguéis é resultado. Despesa com imposto de renda e CSL é resultado. Despesa com luz é resultado. Despesa com salários é resultado. Despesa com telefone é resultado. Despesa de depreciação é resultado. Despesa de juros é resultado. Nada disso aqui vai ser uma conta do PL. Ah, professor, mas ele não vai impactar o resultado que vai alterar o valor do PL? Sim, mas a própria questão fala para você, desconsiderando o resultado, tá?
Vou procurar só as contas patrimoniais do patrimônio líquido. Dividendos a receber é patrimonial, mas é do ativo, então não vai interessar. Duplicatas descontadas é passivo, não interessa. Ganho na valorização de propriedades para investimento é resultado. Ganho na venda de imobilizado é resultado. Perda com a desvalorização de instrumentos financeiros mensurados a valor justo pelo resultado é resultado, porque é uma perda. Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, despesa é resultado. Receita bruta é resultado. Receita de equivalência patrimonial é resultado. Receita de juros é resultado. Reserva de lucros, opa, essa daqui é a conta do PL. Né? Ela traz lá os valores de lucros anteriores que os sócios resolveram deixar na própria empresa, não retiraram. E reserva para contingências também é uma conta do PL. Ué, professor, eu pensei que provisão para contingências fosse conta do passivo. Preste atenção. Provisão, toda provisão é conta do passivo, tá? Então, provisão para contingências é conta do passivo. Agora, se falar em reserva de contingências ou para contingências, como é o caso aí será uma conta do patrimônio líquido, ok? Então, nós identificamos aí, dentre todas essas contas, 3 contas do PL, não é isso? São elas que vão nos interessar aí, ó. Então, todas essas contas são contas positivas do PL? São. Nenhuma delas é retificadora. Então, basta somar todas, né? Lembrando que se eu tivesse alguma conta retificadora do PL, como ações em tesouraria ou capital a integralizar, aí eu teria que subtrair, tá certo? Na verdade, aqui é que você vai trabalhar com as contas, claro, que a questão te forneceu, tá certo? Mas aqui está faltando uma conta que sempre tem no PL, por exemplo, que é a conta capital social. Mas como a questão não colocou, não tem como trabalhar. E aí, somando tudo isso daí, vai dar um valor de R$ 293.645, o que vai corresponder à alternativa E de errada, mas aí tá certa. Aí é E de exata, certo? Veja que você saber identificar o que é uma conta do ativo, o que é uma conta do passivo, o que é uma conta do PL, uma receita, uma despesa, é essencial em contabilidade. Você não vai ter como avançar na matéria se não entender esse ponto. Próxima questão, vamos lá. Diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que afeta o resultado contábil de uma entidade. A. Valorização de propriedades para investimento. B. Integralização de capital em dinheiro. C. Integralização de capital com reservas de lucro. D. Aquisição de seguros antecipados. Ou a alternativa é aquisição de estoques à vista. Qual que vai alterar aí o resultado? Ou vai alterar o PL, né? A questão, embora tenha falado em resultado, o mais correto é falar em alterar o PL, o patrimônio líquido da empresa. Qual delas? Que altera o patrimônio líquido. Pensa assim, tá? Vamos lá. A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou a alternativa, tchan, tchan, tchan. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se você falou a alternativa A, não, é verdade. Está buscando o resultado mesmo, não é só o PL não. Vai alterar o resultado da entidade. O que é resultado? O resultado ou é lucro ou é prejuízo, não é isso? E o resultado, como é que ele é dado? Receitas menos despesas. Eu pego todas as receitas que a empresa teve no período e subtraio as despesas. Se esse valor for positivo, a empresa teve lucro, um resultado positivo. Se for negativo, ela teve prejuízo, um resultado negativo. E, de fato, a valorização de propriedades para investimento vai alterar o resultado dela. Por quê? Ela vai fazer esse lançamento aqui, ó. Ela vai debitar propriedades, né, lá no ativo, lembrando que propriedades é uma conta lá do ativo e, portanto, tem saldo devedor. E para aumentar o saldo dela, então, eu tenho que fazer um débito, lembra disso? Conta de natureza devedora, eu aumento o saldo através de débitos. Estou fazendo um débito para aumentar o valor da propriedade. E aí, por outro lado, isso gerou para quê para a empresa? Gerou um ganho, gerou uma receita. Então, receita com valorização, resultado, aumentando o resultado. Então, esse daqui, ele afeta o resultado contábil da entidade, ok? Vamos ver as demais? Ó, a B, integralização do capital em dinheiro. Aí não alterou o resultado da entidade. Até aumentou o valor do patrimônio líquido, mas não alterou o resultado, né? Por quê? Para alterar o resultado, eu tenho que mexer no lucro ou prejuízo, tá? Aqui está aumentando o valor do patrimônio líquido porque está creditando o capital integralizar. Capital integralizar é uma conta redutora do patrimônio líquido, uma conta negativa, tem saldo devedor. Quando eu faço um crédito, eu diminuo o saldo dela. Então, eu estou aumentando o valor do PL, mas não está transitando pelo resultado, não está passando pelo resultado da entidade, tá?
e estou debitando caixa ou bancos porque está entrando dinheiro aí na empresa. C. Integralização do capital com reserva de lucros. Então, ele está aumentando o capital social através da diminuição da conta capital a integralizar e está tirando isso de onde? Está tirando de uma reserva de lucros. Então, na verdade, isso daqui, as duas contas são do PL, tá vendo? Nem o valor do patrimônio líquido está alterando. Por quê? Porque está tirando de uma conta do PL e jogando em outra. E não tem nenhuma receita, nenhuma despesa envolvida, né? No exemplo de cima também, não tinha nenhuma receita, nenhuma despesa envolvida, por isso que não afetava o resultado. Tá. D. Aquisição de seguros antecipados. Quando a empresa adquire seguros antecipados, paga por uma apólice de seguros, né? Ela vai fazer esse lançamento aí. Debita seguros a apropriar ou seguros a vencer, é a mesma coisa, que é uma conta do ativo, e credita a caixa ou bancos, que também é uma conta do ativo. E aí não mexe nem com receita nem com despesa, então não afeta o resultado. E por fim, aquisição de estoques à vista. Como é que a empresa contabiliza quando ela compra mercadorias à vista? E aí não está falando nada de tributos, então vou contabilizar assim, ó. Vou debitar estoques ou mercadorias, lembrando que a conta estoques e a conta mercadorias é a mesma coisa, são dois nomes para a mesma conta, que é lá do ativo. Vou registrar a entrada do estoque, entrada da mercadoria, e vou dar baixa em caixa ou bancos, né? Vou reduzir o saldo de caixa ou bancos, porque a empresa está pagando, aí à vista. Caixa ou bancos são contas do ativo, tem saldo devedor. Para reduzir o saldo dela, eu faço um crédito. Então, realmente, a única conta aqui, o único lançamento, né, lá, que envolvia receita ou despesa, no caso uma receita, foi a alternativa A, valorização de propriedades para investimento. Ok? Próxima questão, vamos lá. Próxima questão diz o seguinte. O departamento jurídico de uma empresa de capital aberto apresentou as seguintes informações para o departamento de contabilidade. Aí tem lá, processos judiciais trabalhistas, cíveis e tributários. Além disso, tem a probabilidade de desembolso, se é remota, possível ou provável. Ok? O valor da despesa com provisão na demonstração do resultado do exercício será em reais. A, 123 mil, B, 150 mil, C, 273 mil, D, 120 mil, ou a alternativa é 393 mil reais. Qual alternativa você marcaria? Não precisa fazer conta nenhuma aí, é só lembrar do conceito, tá? Qual alternativa você assinalaria aí? A, B, C, D ou E? Ó, para você não esquecer mais. Quando a saída de recursos é provável, eu faço uma provisão, ó, provável e provisão, certo? Então a empresa ela contabiliza uma provisão no passivo dela sempre que ela provavelmente tiver que pagar uma obrigação. Ela ainda não tem certeza se vai ter que pagar, senão ela registraria lá a pagar, certo? Mas é mais provável que ela tenha que pagar do que ela não ter que pagar. É mais provável ela ter que pagar do que ela se safar. Então ela registra uma provisão lá no passivo dela, debitando uma conta de despesa e creditando a conta de provisão correspondente. Ora, olhando lá no caso, ó, se está pedindo aqui provisão, eu vou olhar aquilo cuja saída é provável. E olhando lá na tabelinha, eu vou ver que a única saída provável são 123 mil reais para os processos trabalhistas. Então, o valor da provisão a ser registrada é justamente o que está na alternativa A, 123 mil reais. Fácil, né, quando a gente sabe o conceito. Professor, e no caso dos processos cíveis, que a saída é possível? Veja, quando a gente fala possível em contabilidade, nós estamos falando de algo que pode vir a ocorrer, mas é improvável. Ou seja, a probabilidade de não ocorrer é maior do que de ocorrer. Tá? Quando eu falo só possível, significa que é improvável. Quando a saída de recursos for improvável, mas não chegar a ser remota, a empresa vai registrar um passivo contingente em suas notas explicativas. E aí não faz provisão, é só passivo contingente em notas explicativas. E, no caso dos processos judiciais tributários, a probabilidade de recursos é remota. Quando é remota, significa que é próximo de zero. É ínfima. Então, nesse caso, a empresa não faz nada, nem contabiliza no passivo e nem lança em notas explicativas, tá certo? Então, como a questão está perguntando aí o valor da provisão, porque a provisão vai gerar uma despesa. Eu debito a despesa e credito a provisão para constituí-la. Por isso que fala do valor da despesa com provisão, tá? Eu vou verificar quais saídas de recursos são prováveis. E a única saída provável é dos processos judiciais trabalhistas, no valor de 123 mil. Portanto, correta a alternativa A. Próxima questão, tá lá.
Uma entidade realizou aplicações financeiras com as seguintes características. Primeiro, risco mínimo de mudanças do valor do investimento. Segundo, prazo de resgate 40 dias a contar da data da aplicação. E terceiro, liquidez imediata. Nesse sentido, esses instrumentos financeiros devem ser classificados conforme os padrões contábeis atualmente vigentes no Brasil como A. Caixa equivalente de caixa. B. Investimentos intangíveis mensurados a valor justo para outros resultados abrangentes. C. Investimentos financeiros mensurados ao custo amortizado para resultado do exercício. D. Investimentos financeiros mensurados a valor justo para outros resultados abrangentes. Ou a alternativa é investimentos financeiros mensurados a valor justo para resultado do exercício. Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou alternativa A, caixa e equivalentes de caixa, tá? O que são caixas e equivalentes de caixa? Que é um conceito que é usado lá na DFC, na demonstração dos fluxos de caixa. Quando a empresa vai elaborar a DFC, ela vai fazer com base na variação de caixa e equivalentes de caixa. E o que são caixas e equivalentes de caixa? Primeiro, é a movimentação da própria conta caixa, né? É o valor que a empresa tem na própria conta caixa, tá certo? Além disso, o valor que ela tem no banco e toda aplicação financeira, né, no banco, na conta corrente, e toda aplicação financeira que ela resgate em até 90 dias ou até 3 meses. Olha só, caixa equivalente de caixa é o que está na conta caixa da empresa na tesouraria, mais o que está na conta corrente da empresa, que ela pode sacar a qualquer momento, mais todas as aplicações financeiras que vençam em até 90 dias, tá? Ah, professor, então caixa equivalente de caixa é o mesmo que disponibilidades? Não, tome cuidado, são conceitos parecidos, mas diferentes. Quando eu falo disponibilidades, eu estou falando só do saldo da conta caixa e da conta banco, só, tá? Disponibilidades. É o dinheiro que a empresa tem disponível imediatamente, nesse minuto. Se ela precisar gastar agora, ela pega o dinheiro na tesouraria e eu passo o cartão de débito no banco. Pronto. Isso é disponibilidades, caixa e bancos. Caixa equivalente de caixa é um pouco mais amplo. Além de incluir as disponibilidades, que são caixa e bancos, também inclui toda a aplicação financeira da empresa que ela resgate em até 3 meses, em até 90 dias. Tá? Então, portanto, né, de fato, a única alternativa que tem a ver com o enunciado lá em cima é a alternativa A, porque realmente está falando ali de caixa e equivalentes de caixa, que tem essas características aí, tá? Risco mínimo de mudança no valor do investimento, né? Porque você vai dizer, ah, professor, a empresa tem uma aplicação de 3 anos no banco. Ela vai resgatar daqui 3 anos, mas ela pode sacar antes, só que aí ela vai perder dinheiro. Está escrito lá no contrato, se ela sacar antes, vai ter um deságio aí, né? Aí então está havendo uma mudança significativa no valor. Então aí não é considerada uma aplicação de liquidez, vamos dizer assim, né, grande, não é considerada caixa equivalente a caixa, tá? Prazo de resgate até 40 dias. Veja que o prazo de resgate é até 90 dias. Então 40 dias está dentro do prazo, certo? E liquidez imediata também faz parte de caixa e equivalentes de caixa. Muito bem. Próxima questão, tá lá. Olha lá, aí trouxe até o CPC 03, ó. Trouxe até o CPC 03 para você aí, que fala sobre isso, que fala das demonstrações do fluxo de caixa. Ele fala: caixa compreende numerário espécie de depósitos bancários disponíveis. Equivalente de caixa são as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido, que são sujeitos a um significante risco de mudança de valor. Aí vai falando lá na frente, ó. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromisso de caixa de curto prazo e não para investimento em outros propósitos. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um significante risco de mudança de valor. Portanto, o investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos a contar da data da aquisição. Tá? O padrão aí normalmente utilizado é este 3 meses ou menos. Continuando, vamos lá. Diz o seguinte: assinale a alternativa correta. A. A demonstração do resultado do exercício realiza a confrontação das receitas com as despesas do período. B. As contas patrimoniais integram o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Aliás, as contas patrimoniais integram o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício e são encerradas ao fim de todo exercício social. C. As contas redutoras de ativo possuem natureza devedora e, por isso, diminuem o saldo do ativo total. D.
Para o encerramento das contas de resultado, utilizam-se partidas simples ao invés de partidas dobradas. E por fim, a alternativa é: receitas antecipadas e receitas de vendas possuem o mesmo fato gerador de reconhecimento e mensuração, ou seja, a entrega efetiva do produto ou serviço ao cliente. Qual dessas aí você assinalaria como correta? A, B, C, D ou E? Vamos ver uma a uma? Vamos lá. Ó. Alternativa A. A demonstração do resultado do exercício realiza a confrontação das receitas com as despesas do período. É essa que está certa, né? Olha só, a DRE, lembra? Ela começa com a receita bruta, ou, né, se for uma indústria, pode começar com faturamento bruto. Aí você tira IPI para achar a receita bruta. E aí você vai tirando todas as despesas, somando outras receitas, para achar o lucro líquido, o resultado líquido do exercício, né? Então, realmente, a DRE, a demonstração do resultado do exercício, ela realiza a confrontação, a comparação das receitas com as despesas do período, seguindo o regime de competência. Tá certo a alternativa A. Vamos ver as demais. B. As contas patrimoniais integram o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício? Já está errado. Porque conta patrimonial só aparece no balanço, não aparece na DRE. Na DRE só tem conta de resultado, só tem receita e despesa. E a segunda parte também está errado, né? Porque diz que as contas patrimoniais são encerradas ao fim de todo exercício social. Não. As que são encerradas, as que são zeradas, são somente as contas de resultado, só as receitas e despesas. As contas patrimoniais não são zeradas no final do ano. Por quê? O mesmo patrimônio que a empresa tinha em 31 de dezembro de um ano é o mesmo que ela vai ter em 1º de janeiro do ano seguinte. Okay? D. Não, C, aliás. C. As contas redutoras de ativo possuem natureza devedora. Já está errado. Porque a redutora do ativo, ou retificadora do ativo, possui natureza credora, né? Por quê? Porque as contas principais, as contas normais do ativo, têm natureza devedora. Aí a retificadora, o saldo é sempre trocado, não é isso? Então, se as contas do ativo têm natureza devedora, as retificadoras ou redutoras do ativo terão natureza credora, ok? D. Para o encerramento das contas de resultado, utilizam-se partidas simples ao invés de partidas dobradas? Não, eu nunca uso partidas simples, é sempre partidas dobradas. Mesmo para encerramento, né? Como é que eu encerro uma conta de despesa, por exemplo? Eu credito a despesa para poder zerar, né? Porque conta de despesa tem saldo devedor. Para zerar eu tenho que fazer um crédito. Eu credito a conta de despesa e debito uma conta chamada ARI, apuração de resultado do exercício. Usei o método das partidas dobradas. Se for para encerrar uma conta de receita, aí eu debito aquela conta de receita, porque conta de receita tem saldo credor, então para zerar eu tenho que debitar, e credito também a conta ARI, tá? Mas uso o método das partidas dobradas. E a alternativa é: receitas antecipadas e receitas de vendas possuem o mesmo fato gerador de reconhecimento e mensuração, ou seja, a entrega efetiva do produto ou serviço ao cliente? Não. Na verdade, a receita de vendas que tem como fato gerador é a efetiva entrega do produto ou serviço ao cliente. A receita antecipada é justamente quando a empresa ela recebe antecipado, antes dessa prestação de serviço, antes dessa entrega do produto. E aí ela registra como um passivo, porque ela tem uma obrigação a cumprir com aquele cliente, uma vez que ela recebeu a antecipação, recebeu aí o adiantamento, ok? Então, portanto, a única alternativa correta é realmente a alternativa A. Próxima questão, vamos lá, diz o seguinte. Aliás, aqui eu só coloquei, né? Por que eu coloquei isso? Ah, tá. Para mostrar que a DRE, ó, a DRE que eu falei para você, começa lá na receita bruta, normalmente, e vai colocar aí todas as receitas e todas as despesas do período, seguindo o regime de competência, para achar lá no final o lucro líquido do exercício ou resultado líquido do exercício. Próxima questão, diz o seguinte. Os dados a seguir serão utilizados para responder à questão. Analise o balancete de verificação da companhia Valinhos em 31 de dezembro de 2018. Aí eu tenho esse balancete aí, tá? Com várias contas e os saldos dela. Sei que ficou um pouquinho pequeno, mas é para poder exprimir. Eu ainda dividi em dois aí para poder deixar um pouquinho mais largo. Mas vamos lá. O resultado do período é em reais, então está pedindo aí o resultado, o lucro ou prejuízo do período. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que pegar, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Eu vou ter que pegar todas as receitas, somar todas as receitas e subtrair delas todas as despesas. Não é assim que eu calculo o resultado? Lucro ou prejuízo? Receita menos despesa. Então, a primeira coisa é identificar quais são as contas de resultado. Quais são as contas de receitas e despesas? Ó, vamos ver uma a uma. Primeiro,
Ajuste a valor recuperável de equipamentos. Isso aí é ativo. A própria questão está falando que é ativo, então não é nem receita nem despesa. Bancos é ativo. Caixa é ativos. Capital integralizar é retificadora do PL, não é nem receita nem despesa, não vai interferir no resultado. Capital subscrito é o capital social, é conta do PL, não é nem receita nem despesa. Clientes é conta do ativo. Custo da mercadoria vendida. Opa, isso daqui vai interessar sim, porque é uma despesa. Vai entrar no cálculo do resultado. Negativo, né? Mas vai entrar, porque é uma despesa. Depreciação acumulada. Não confundir depreciação acumulada com despesa com depreciação. Depreciação acumulada é retificadora do ativo, então não entra aqui no cálculo. Despesa com aluguéis. Despesa com aluguéis entra porque é despesa. Entra no cálculo do lucro ou prejuízo. Tudo que é receita ou despesa entra no cálculo do lucro ou prejuízo. Despesa com depreciação também entra, despesa. Despesa com perda estimada com crédito de liquidação duvidosa também entra, despesa. Despesa com salário também entra, despesa. Despesa antecipada. Opa, esse daí tem que tomar cuidado, né? Lembra que eu sempre falo para você, uma das pegadinhas da contabilidade é essa. Despesa antecipada não é despesa, assim como receita antecipada não é receita, tá? A despesa antecipada gera para a empresa um direito, gera um ativo. Por quê? Imagine, por exemplo, que a empresa faça um adiantamento a um fornecedor. Ela não precisava ter entregue aquele dinheiro para o fornecedor naquele momento, mas ela adiantou. Isso fez com que surgisse para a empresa um direito, um ativo. Então, despesa antecipada gera ativo, não é despesa de fato. Então, ela não entra. Despesas gerais, essa entra. Empréstimos recebidos. Não, isso daí não, porque vai estar lá no... vai estar no passivo. Estoques não entra, porque é ativo. Financiamentos recebidos também não entra, é passivo. Fornecedores é passivo. Novos equipamentos é ativo. PECLD, aí está falando que é ativo, que é a conta do ativo. Não é a despesa com PSLD que aparece na coluna anterior, né? A última linha da coluna anterior, não é isso? Aqui é a conta retificadora do ativo. Receita, opa, isso daqui interessa. Receita vai entrar positivo no cálculo do resultado. Reserva de lucros não entra, porque é a conta do PL. Salários a pagar não entra, porque é a conta do passivo. E veículos não entra, porque é a conta do ativo. Então eu vou usar essas contas que estão aí. Só tem uma conta que vai contribuir positivamente para o resultado, que é a conta de receita, 100 mil. Aí eu vou subtrair todas essas outras contas que são despesas ou têm natureza de despesa. E aí, fazendo a conta, eu vou chegar no resultado de alternativa D, R$ 35.800. Tá? Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte: os dados a seguir serão utilizados para responder à questão, analise o balancete de verificação da companhia Valinhos. São as mesmas informações, tá? O mesmo enunciado. Tá aí, ó. As duas mesmas tabelinhas estão aí. O que mais? O total do ativo, agora está perguntando. Em reais agora está perguntando o total do ativo. Como é que eu faço? Eu vou agora identificar todas as contas do ativo. Primeiro, ajuste a valor recuperável de equipamentos. É uma conta do ativo? É, a própria questão está falando, está lá entre parênteses, ativo. O único cuidado que eu devo ter aí é... Aqui não fala se é positivo... Aliás, ajuste a valor recuperável como retificadora do ativo, desculpe, ela será negativo, tá? Ela vai funcionar aí como uma conta retificadora do ativo, então ela vai entrar como negativo. Ajuste a valor recuperável é chamada perda por redução ao valor recuperável, que é uma retificadora do ativo, tem saldo credor, então vai reduzir o ativo. Então vai entrar negativo esses 200. Bancos é do ativo, entra positivo. Caixa do ativo, entra positivo. Clientes é do ativo, entra positivo. Né? Já capital integralizar e capital subscrita do PL, não entra. Custo da mercadoria vendida não entra em resultado. Todas essas despesas aí, a depreciação acumulada entra, né? R$ 3.000. Por que que entra? Porque é retificadora do ativo, mas entra negativo, hein? Entra negativo, tem que subtrair. Todas essas contas que têm despesa, desde despesa com aluguéis até despesa com salários, não entram, porque são resultado. Agora, despesas antecipadas entram, né? Porque, lembra, despesa antecipada gera para a empresa um ativo. Despesas gerais não entram, empréstimos recebidos não é passivo, estoques entra. Estoques é o que a empresa tem de mercadorias lá. Financiamentos recebidos não entra, fornecedores não entra, móveis e equipamentos entra, é ativo. PSLD entra, mas vai entrar retificando, vai entrar subtraindo, tá? Receita não entra, reserva de lucros não entra, que é do PL, salários a pagar não entra porque é passivo, veículos entra porque é ativo. Então, aí fazendo todas as contas,
somando, né, as contas positivas do ativo e subtraindo as negativas. De negativas eu tenho a primeira lá, R$200, ajuste a valor recuperável. Tenho depreciação acumulada de 3.000 e tenho PE/CLD ativo de 450. Essas três são contas negativas. Vão entrar reduzindo o valor do ativo. Mas eu subtraio elas de todas as outras somadas, eu vou chegar num valor do ativo de R$205.800, tá? Mais uma vez, olha a importância aí de você saber identificar o que é uma conta do ativo, o que é uma conta do passivo, uma conta do PL, uma receita e uma despesa. O conceito você já sabe. Agora, na prática, para você poder guardar isso, tem que fazer muitos exercícios. Continuando. Assinale o único fato contábil que altera o valor total das contas integrantes do patrimônio líquido de uma companhia. Veja, você não está perguntando aqui o que vai afetar o lucro ou prejuízo. Está falando o fato que vai alterar o valor total do patrimônio líquido da companhia, tá? A. Reversão de um outro resultado abrangente para o resultado do exercício. B. Aumento de capital com incorporação de reserva de lucros. C. Constituição de reserva de lucro após a apuração do resultado do exercício. D. Proposta de dividendos obrigatórios feita pela administração da companhia. Ou a alternativa é compensação de prejuízos acumulados com reservas de capital. É uma questão interessante que não é tão simples quanto parece, hein? Mas aí qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Qual aí que vai alterar o valor total das contas do PL? Você acertou se você falou a alternativa D de dado. Proposta de dividendos obrigatórios feita pela administração da companhia. Por quê? Nesse caso, a empresa vai contabilizar, não coloquei o lançamento, mas ela vai debitar lucros e prejuízos acumulados, que é a conta do PL, e vai creditar dividendos a pagar, que é uma conta do passivo, ok? E aí vai alterar o patrimônio líquido da entidade. Sim, porque eu estou tirando do PL e jogando lá no passivo para pagar dividendos, né? Na prática, eu estou tirando um pedacinho do lucro da empresa para passar para os sócios. Então, isso diminui o patrimônio líquido dela, diminui a riqueza dela. Vamos ver as demais. A. Reversão de um outro resultado abrangente para o resultado do exercício. Não, isso daqui não vai mexer, eu nem vou falar sobre isso aqui é mais contabilidade avançada. B. Aumento de capital com incorporação de reserva de lucros. Não, isso aqui não altera porque eu tenho aqui aumentando o capital, está mexendo no PL, aumentando o PL, mas eu estou usando reserva de lucro, que também está no PL. Então, eu estou tirando de uma conta do PL e jogando na outra. Então, estou trocando 6 por meia dúzia. Não vai alterar o valor total do PL. C. Constituição de reservas de lucro após a apuração do resultado do exercício. Também não altera o valor do PL, porque o resultado do exercício ele também está lá no patrimônio líquido, lá em lucros ou prejuízos acumulados. E quando eu constituo a reserva de lucros, eu tiro de lucros ou prejuízos acumulados, que é do PL, e jogo em reservas de lucros, que também é do PL. Então, também estou jogando só entre duas contas do patrimônio líquido. Não altera o valor do patrimônio líquido total. E a alternativa é compensação de prejuízos acumulados com reserva de lucros. A conta prejuízos acumulados, que na verdade é chamada de lucros ou prejuízos acumulados, quando ela está com saldo devedor, né, ela fica com prejuízos acumulados, ela é do PL e reserva de lucros também é do PL. Então, as duas contas envolvidas são do patrimônio líquido, portanto, eu não tenho alteração aqui no valor total do PL. A única que altera realmente é a alternativa D. Eu estou tirando de lucros da empresa, lucros ou prejuízos acumulados, lucros acumulados, e jogando para o passivo, jogando para dividendos a pagar. Então, isso altera o valor total do patrimônio líquido. Ok? Veja que aí não mexeu no resultado, não mexeu no lucro ou prejuízo. Porque o lucro ou prejuízo, o cálculo dele é anterior, inclusive, à própria destinação de dividendos, né? Não mexeu no resultado, mas mexeu no patrimônio líquido, porque reduziu uma conta do PL sem ter um aumento em outra conta do PL. Próxima questão, diz o seguinte. Na contabilidade pública, agora, a questão que essas últimas três questões são de contabilidade pública, tá? Até aqui nós fizemos de contabilidade geral. Nesses dias o aluno perguntou, professor, quantas questões você acha que vem de contabilidade geral e de contabilidade pública no concurso TCM? Olha, não dá para adivinhar, tá certo? Mas com quase toda certeza virão mais questões de contabilidade geral do que de contabilidade pública. Se bem que são poucas, né, as questões de contabilidade que devem cair, mas ou meio a meio ou mais questões de contabilidade geral, tá? Apesar do TCM ser um órgão público, que, portanto, utiliza muito a contabilidade pública, mas é que a contabilidade geral tem muito mais pontos a serem cobrados, né? Até olhando no edital, nós vimos
Compara o conteúdo programático de contabilidade geral com o de contabilidade pública. Vai ver que o de contabilidade geral é bem mais amplo. E não tem quase nada, é muito pouco que você tem para estudar de contabilidade pública. Então, se cair de contabilidade pública a questão, dá para gabaritar. Tá? Só dê uma lidinha com bastante calma naquela NBC, TSP, estrutura conceitual. Porque, muito provavelmente, a VUNEST vai tirar pelo menos uma questão dali. Então, dê uma lidinha com calma. A contabilidade pública está tranquilo nesse edital. Vamos lá. Na contabilidade pública, o regime orçamentário reconhece a despesa no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária, A, no lançamento do crédito suplementar, B, na oportunidade da previsão constante do projeto de lei, C, no montante da redução da dotação orçamentária, D, no instante do recolhimento dos valores à conta específica, ou a alternativa é, no momento da arrecadação dos recursos devidos ao Tesouro. E aí, qual dessas você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou. Se você falou, a alternativa é, né? Vamos lembrar um pouquinho aí? Olha só. A gente tem a receita e a despesa pública. A receita pública, ela representa aqueles valores que o ente público espera que vai ingressar nos cofres públicos e que ele vai poder utilizar para gastar nas despesas públicas, né? As despesas públicas são todas as aplicações de receita. Muito bem. A despesa, sob o ponto de vista orçamentário, a despesa pública ela é contabilizada seguindo o regime de competência. Está no artigo 35 da Lei 4.320. Pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. O empenho ele é feito segundo o regime de competência. Então, a despesa ela segue o regime de competência, a sua contabilização. Tá? Já a receita, não. A receita, do ponto de vista orçamentário, hein? Porque isso não é só prova. Caísse contabilidade pública mais avançada, a gente teria que entender que do ponto de vista patrimonial, ambos são competência, mas esquece isso. Tá vendo aqui, né? Para a prova do TCM de São Paulo, sem complicar demais. Do ponto de vista orçamentário, a receita ela segue o regime de caixa. Por quê? Porque o artigo 35 também da Lei 4.320 diz que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Tá? Então, considera-se só que a receita foi realizada naquele ano se ela foi arrecadada de fato naquele ano. Então é isso que está dizendo a alternativa E. Ó. A receita orçamentária ela é reconhecida no momento da arrecadação dos recursos devidos ao Tesouro. Vai seguir o regime de caixa e não o regime de competência. Ok? Próxima questão. Vamos lá. Diz o seguinte. A execução da despesa orçamentária ocorre em 3 estágios, de acordo com as regras da contabilidade pública. A. Dotação, contrato, empenho. B. Empenho, liquidação e pagamento. C. Dotação, empenho e pagamento. D. Contrato, liquidação e encerramento. Ou alternativa é ordinária, estimativa e global. Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa B de bola, né? Lembra? Quais são as fases da despesa pública? Não estou falando as fases da execução, estou falando as fases da despesa pública como um todo. São 4. Aí lembra que tem o FELP para você guardar, né? O mnemônico é o FELP. Quais são as 4 fases da despesa pública? Primeira, fixação, que é a previsão no orçamento, da autorização no orçamento para o gasto com aquela despesa. A primeira fase é a fixação, letra F. Depois vem a letra E de empenho, que é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não do implemento de condição. No empenho, o Estado ele assume a obrigação de fazer um pagamento futuro ao credor, desde que o credor cumpra as suas condições. Aí então tem a letra F e a letra E. A letra L é de liquidação, que é o ato através do qual a administração pública vai verificar se o credor tem direito de fato a receber, se ele prestou o serviço, se ele entregou a mercadoria, se ele trouxe a nota fiscal, se ele trouxe todas as declarações que a lei exige, se ele trouxe todos os formulários devidamente preenchidos, autenticados, não sei quantas vias, toda aquela burocracia, tá certo? Então vai verificar se ele cumpriu toda essa burocracia, se ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Aí alguém vai lá e diz, ó, tá tudo certo, vai liquidar a despesa. E por fim nós temos a letra P do FELP, que é o pagamento. Pagamento não precisa explicar muito, né? O pagamento é o pagamento.
é o ato através do qual são transferidos recursos financeiros ao credor, extinguindo a obrigação que surgiu lá no empenho, ok? Só que aí, veja, aí está falando das fases da execução. Você tem que tomar sempre cuidado com isso, eu sempre digo para você. As fases da despesa são 4, mas as fases da execução são 3. Por quê? Porque a execução da despesa é quando você coloca a despesa em prática, quando você realiza a despesa. E aí vão ser todas as fases menos a fixação, menos a primeira. Porque a primeira é só uma fase teórica, em que no orçamento é previsto quanto o governo vai esperar gastar, e aí o governo consegue essa autorização do legislativo para realizar os gastos. É a letra F de fixação, né? Todas as outras fases, o ELP, empenho, liquidação e pagamento, o governo está executando a despesa. Então está correta aí a alternativa E, empenho, liquidação e pagamento. Só um breve comentário sobre a alternativa E, que fala em ordinária, estimativa e global. Na verdade, o que ela está falando aqui na alternativa E são os tipos de empenho, lembra? Empenho é uma das fases da despesa e ele pode ser feito de 3 formas. O empenho ordinário, a palavra ordinário no direito significa comum. Então é aquele empenho comum, que é o mais comum, né, de ser feito. É aquele no qual o governo ele vai pagar uma despesa que ele sabe o valor certo e vai pagar de uma vez só. Esse é o empenho ordinário. Agora, o empenho estimativo, ele é usado quando o governo tem que fazer o empenho, mas ele não sabe o valor exato ainda. Por exemplo, chega lá em janeiro, o governo quer reservar recursos orçamentários para pagar as contas de água, luz, telefone, né? Porque não pode deixar de pagar, você não vai cortar. Então lá em janeiro ele já pode fazer o empenho de todas as contas do mês todo, do ano todo. Só que ele não sabe exatamente quanto ele vai gastar de energia elétrica em janeiro, fevereiro, março, abril. Então ele vai fazer uma estimativa, tá? E aí quando chegar na fase de liquidação, vai verificar se a estimativa estava correta ou não. E o empenho global é aquele no qual eu tenho um pagamento que o governo vai fazer, que ele já sabe o valor certo, mas ele vai fazer em várias parcelas. Então é diferente do ordinário, porque no ordinário o governo também sabe o valor, mas ele vai pagar de uma vez só. No empenho global, não. Ou por valor global, é a mesma coisa. O governo, ok, sabe o valor, nisso é igual ao empenho ordinário, só que a diferença é que no empenho global o governo vai pagar isso daí parceladamente, ok? Então, realmente, a única alternativa correta aí é a alternativa B de bola. E aí, para encerrar, a questão de número 15 diz o seguinte, ó. As etapas da receita orçamentária podem ser classificadas da seguinte forma. A. Previsão, lançamento, execução e recolhimento. B. Previsão, lançamento e liquidação. C. Licitação, empenho, contratação e liquidação. D. Programação, recolhimento e aplicação. Ou a alternativa é previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Qual dessas aí você assinalaria se caísse na sua prova? A, B, C, D ou E? Olha só, está falando agora aí das etapas ou fases da receita, não da despesa, né? Lembra que também tem o mnemônico para você guardar as fases da receita? As fases da despesa tem o FELP. E as fases da receita é o PLAR. PLAR, lembra disso? PLAR são as iniciais de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Previsão é estimativa no orçamento de quanto o governo acha que vai arrecadar. Lançamento se utiliza especialmente para os créditos tributários, as receitas tributárias, que é quando o governo ele verifica quanto cada pessoa tem que pagar de tributo e faz o lançamento para cobrar a pessoa, né? Por exemplo, a prefeitura todo ano lança IPTU. Então verifica o que cada contribuinte está devendo de IPTU, faz o carnezinho e manda para o contribuinte. Isso é lançamento. Aí o contribuinte tem que fazer a parte dele, que é o pagamento, né? Que entra na fase de arrecadação, que é quando o contribuinte, o devedor, ele entrega os recursos devidos àquela pessoa autorizada a receber em nome do Estado. Normalmente a gente faz isso com os bancos. Os bancos estão autorizados, né, a receber ali em nome do governo. E a quarta e última fase é quando os bancos, os agentes arrecadadores, né, eu falo bancos, mas pode ser outros, mas normalmente são bancos. Quando os agentes arrecadadores que receberam o dinheiro, eles repassam isso ao governo, repassam na conta única do Tesouro, que é o recolhimento. Então, qual alternativa é que está falando corretamente do PLAR? É a alternativa E. Aliás, está errado, né? O gabarito aí está errado, certo? Coloquei errado. É a alternativa E, nem vou colocar para não confundir você. É a alternativa E. Previsão,
lançamento, arrecadação e recolhimento. É o famoso PLAR, ok? Então, o que está correto aí é alternativa E, não alternativa A, alternativa E. Muito bem, com isso então, chegamos aí ao final de mais esse evento aí, mais questões para ajudar você aí a manter o ritmo aí para o TCM São Paulo, hein? Volto a dizer, a prova está próxima, em breve. A gente imagina que não vai ter muito tempo entre a divulgação da data da prova pela VUNESP e a realização da prova. Aliás, né, a vacina está aí, aos poucos, é verdade, bem mais devagar do que gostaríamos, mas o mundo vai estar voltando ao normal aí. Então, em breve, a VUNESP deve estar remarcando sua prova, tá certo? Não bobeie, aproveite para estudar nesse período. E como eu disse lá no início do evento, se você não estava, nós teremos aí no dia 21 de fevereiro, um domingo, nós teremos o nosso próximo simulado para o TCM São Paulo. O pessoal que fez os últimos gostou bastante, e a pedido deles vamos realizar mais um simulado aí para o TCM São Paulo. Aí você entra lá no site do Qualis Concurso, tem lá simulados, você procura lá, e aí você pode se inscrever, tá certo? Não perca, porque você terá depois as questões corrigidas por vídeo pelos professores, e o nível da prova está muito bom, a gente está preparando o melhor para você. Vamos ficando por aqui então. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!